solução. Esse ano, estou doido para ver esse ano acabar, porque esse ano está muito difícil. Então, eu estava nesse período entre 2017 e 2018. E eu estava meditando na palavra, e eu lembrei de uma pregação que eu ouvi o pastor Anderson ministrando há mais de 10 anos atrás. Por acaso, essa pregação foi feita lá na igreja da minha cunhada, ela está aqui, a Kátia. Foi na congregacional lá de Angra dos Reis. E eu fiquei muito impactada com aquela palavra. Sinceramente, eu não me lembro os textos que foram lidos, mas eu me lembro perfeitamente do título e de como ele conduziu aquela mensagem. E toda a igreja foi à frente. Foi muito bonito. E eu comecei a meditar sobre aquilo e no momento que eu estava vivendo. E o título da mensagem, eu peço licença a ele para parafraseá-lo e trazer aqui o mesmo título. É o que fazer quando não se sabe mais o que fazer. Por quê? Eu comecei a pensar naquilo que estava acontecendo comigo. E eu estava vendo que eu estava fazendo exatamente o contrário daquilo que eu deveria fazer. O que fazer quando não se sabe mais o que fazer? E eu estava pensando, o que não fazer? Quando a gente não sabe mais o que fazer, é bom a gente tomar cuidado com aquilo que a gente está fazendo de errado. E o Senhor começou a falar ao meu coração e me deu esse personagem para que eu pudesse estar trazendo aqui para vocês. Esse personagem é o profeta Elias. Claro que vocês conhecem, já ouviram falar muito no profeta Elias. Mas eu vou tentar resumir para quem não conhece. Para quem conhece, vai conhecer de novo, vai conhecer um pouquinho mais. E para quem não conhece, vai conhecer um pouquinho da história do profeta Elias. Quem foi o profeta Elias? O profeta Elias foi um homem muito simples. Ele veio de uma cidade simples, uma cidade que nem tem no mapa. E ele era contemporâneo do rei Acabe e da rainha Jezabel. E ele recebeu do Senhor uma incumbência muito difícil, porque ele viveu nesse tempo com uma pessoa muito problemática. O rei Acabe era muito difícil. A palavra diz que o rei Acabe, ele desagradou o Senhor mais do que qualquer outro rei que veio antes dele. Por quê? Porque ele casou com Jezabel, que era fora do povo de Israel. Jezabel adorava Baal, e o que ele fez? Ele construiu um altar a Baal e adorou esse Deus estranho ao povo de Deus. Então, o que acontece? Ele desagradou profundamente o Senhor. E o Senhor deu essa incumbência ao profeta Elias, foi quando tudo começou, dele predizer um tempo terrível de seca em Israel. Durante muito tempo, não ia chover em Israel. E aí ele vai, fala para o rei, lá em... Diaconisa ou missionária agora, desculpa. Missionária vai me ajudar a ler lá em 1 Reis 17, 1, 7. 17, 1, 7. Tá certo. Tá, peraí. É porque minha Bíblia ela é chique, mas está com a letra muito pequenininha, sabe, gente? E eu não estou enxergando mais. Conseguiu aí? É. Não dá para levar até lá, não? Às vezes dá. Então, me dá essa aqui, de letra maior. Eu leio. Alô? Falou. Todo mundo achou? 1 Reis 17, de 1 a 7. Amém? Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Amém? Então era isso que ele disse ao rei. E o rei se irritou profundamente com essa palavra, porque afinal de contas, ele tinha que profetizar coisas boas para o reinado de Acabe, não coisas ruins. E aí,
o Senhor mandou ele ir para Querite, para se esconder, porque o Senhor sabia que Acabe não tinha se agradado com essa palavra. E aí ele foi. E chegando lá, diz a palavra, que o Senhor, ele falou, vai, bebe do ribeiro de Querite, você vai se alimentar desse lugar, e eu vou mandar corvos para alimentar todos os dias. Pela manhã você vai receber pão e carne, assim à noite também. Então o Senhor mandou Elias para lá, mas proveu todo o alimento, todo o sustento. Então ele saiu de Israel, onde estava com uma seca tremenda, e o Senhor levou ele para um lugar onde tinha água e onde tinha comida. Só que a palavra diz que passando algum tempo, esse ribeiro secou. Foi aonde eu me identifiquei. O meu ribeiro estava seco naquele momento. E eu pergunto para vocês essa tarde, seu ribeiro está secando? Já secou? Em que situação você está nessa tarde? Será que é a sua família, que você já não entende mais, já está passando momentos difíceis? Será que é o seu casamento? Suas finanças? Que ribeiro é esse que você está vivendo? Eu sei qual era o meu. Na verdade, eram várias situações. Mas nessa tarde eu gostaria que você pensasse sobre isso. Será que é aquele ministério que não está mais fluindo? Né? Eu não consigo mais levar à frente o ministério que o Senhor me confiou. Aqueles valores, né? As pessoas me valorizavam, agora não me valorizam mais. Aquelas palavras de motivação não chegam mais até mim. Qual é o seu ribeiro? E a palavra diz que neste momento, quando o ribeiro de Elias secou, ele vai prover de novo na vida dele. O que o Senhor faz? Agora o ribeiro secou, eu tenho que dar provisão para Elias novamente. E manda Elias para Sarepta. Lá ele encontra a viúva, e essa viúva já tinha recebido a ordenança do Senhor para alimentar Elias. Então ele vai para Sarepta, encontra a viúva, só que a viúva também estava passando dificuldade, porque a seca também estava lá. E aí ele foi, ela disse que não tinha nada para oferecer para ele. Ele fala, do que você tem, você prepara primeiro um bolo para mim, e depois faz para você e para sua família, porque eu te garanto que você não vai passar necessidade. A farinha da panela não vai faltar e o azeite não vai faltar. E assim ela fez. Então, o Senhor tira Elias, lá de Israel, no lugar onde ele estava, sendo perseguido por Acabe, leva para o ribeiro de Querite, de lá ele já provê em Sarepta. Só que o que acontece? Passado mais algum tempo, assim se fez, né? Realmente não passou necessidade, aquela casa comeu durante vários dias, só que o filho dessa viúva fica doente. Ele fica doente e se agrava tanto a situação dele que ele morre. E aí a viúva fala, o que fiz eu ao Senhor para te trazer aqui, para lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Mas será que ela esqueceu que o Senhor mandou Elias lá para prover para ela, que senão ela e o filho tinham morrido lá atrás, ó. Lá atrás. E aí o que Elias faz? Pega o menino, sobe para o quarto onde ele se hospedava, deita sobre o menino, ora ao Senhor, e o Senhor restaura a vida daquele menino. O que acontece? Quantas vezes a gente não está igual a situação dessa viúva? Né? O Senhor provê na nossa vida, manda lá o sustento, e na primeira dificuldade, o que a gente faz? Começa a murmurar, começa a ver dificuldades. Mas esquece daquilo que o Senhor fez lá atrás. A gente já não lembra mais da provisão que foi dada lá atrás. A gente só lembra do aqui e do agora. E aí o Senhor vai, restaura a vida do menino. Só que o que acontece? Logo depois disso, ele manda Elias voltar e falar com Acabe. Agora você vai lá, fala com ele que eu vou mandar chover em Israel. Ora, o profeta Elias poderia falar, não vou não. Mas eu não saí de lá para me esconder porque eles estavam atrás de mim. Como é que eu vou para lá agora? Se eu for para lá agora, ele vai me matar. Mas a palavra diz que não. Elias não questionou. E foi falar com o rei Acabe. Aí nós vemos lá, o que acontece? Lá no livro está, apostos aí, meu missionário? 1 Reis 18, 23 a 25.
O que Elias faz nessa passagem? Ele manda Acabe chamar os 450 profetas dele e desafia esses 450 profetas. Amém. Foi? Amém. 1 Reis 18, 22 23. 23 ao 25. Isso. Deis nós, pois, 2 novilhos, escolham entre eles para si um dos novilhos, e dizendo, dividindo-o em pedaço, ponham sobre a lenha, porém não lhe metem fogo. Eu prepararei outro novilho e porei sobre a lenha, e não lhe darei fogo. Então invocarei o nome do nosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que os deuses que responder por fogo, esse é o Deus de todo o povo. Respondeu e disse, é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos e preparei o primeiro, porque sois muitos, e invocarei o nome do vosso Deus, e não lhes meteis fogo. Amém. Só que o que acontece? No versículo 27, Elias se perde, assim como a gente se perde também. Elias era um homem muito sábio, muito temente a Deus, fazia a vontade de Deus, era zeloso na obra, obediente, tudo de bom Elias era, mas ele era homem, ele era falho, assim como nós somos também. E no versículo 27, Elias zomba dos profetas, porque eles ficam até o meio-dia clamando ao Deus dele e nada acontece, nada acontece. Lê para mim, por favor, versículo 27. Versículo 27 diz assim, ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamai em voz alta, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Então, ele nessa passagem, ele está zombando dos profetas, porque ele sabia que o Deus dele era melhor, e que ele clamando ao Deus de Israel, ele ia conseguir o que ele queria. E só que esse ponto é um ponto muito complicado, porque se a gente faz isso na nossa vida, a gente acaba perdendo as bênçãos do Senhor. O Senhor não mandou ele zombar, o Senhor não mandou ele ser arrogante, o Senhor mandou só ele fazer cumprir a palavra dele. Como ele fez isso, o que acontece? Mais na frente ele vai ter a resposta disso. A palavra diz que depois disso ele restaura o altar do Senhor. Depois ele mata os 450 profetas de Baal. Diz a palavra que ele não deixa escapar nenhum só homem. E aí ele ora e chove em Israel. Está lá em 1 Reis 18, 41 e 45. 48. Ou 41 ou 45, desculpa. 18, 41 ou 45. A palavra nos diz assim, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruídos de abundante chuva. Subiu Acabe, comeu e bebeu. Elias, porém, subiu ao sino do Carmelo, e curvando-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma de uma mão de homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco o céu se enegreceram com chuvas e vento. Caiu grande chuva. Acabe subiu a carro e foi para Jezabel.
A mão do Senhor veio sobre Elias, e então cingiu os lombos e correu diante de Acabe, até a entrada de Jezareel. Amém. O que acontece? Então, o Senhor ouve a oração de Elias, faz chover Israel. Só que Elias recebe a notícia de que Jezabel o tinha ameaçado. A Jezabel falou que ela ia conseguir fazer com Elias o que Elias tinha feito aos profetas. E Elias, que era um homem tão zeloso, tão obediente, um homem que andava com Deus, teve medo. Assim como nós, ele teve medo. Como é que a gente pode entender que um homem desse, né, que ressuscitou uma pessoa, multiplicou a comida, ele fez um monte de coisas que muitas das vezes a gente se vê fazendo, até na obra de Deus, né? Quantas de nós, às vezes, não tem o dom da oração, da cura, e a gente se vê fazendo aquilo tudo, mas de repente a gente tem medo. A gente tem medo e para no meio do caminho, simplesmente a gente não tem mais força para seguir adiante. Era o meu momento, era assim que eu estava me sentindo entre os anos de 2017 e 2018. Foi um momento que eu não parei de vez, porque eu estava aqui igual ao profeta Elias. Aqui em 1 Reis 19, de 1 a 8, fala que ele fugiu, mas ele foi para um lugar e o anjo do Senhor o alimentou. Diz a palavra que o anjo deu a ele água e pão, e com a força dessa comida, Elias ia caminhar 40 dias e 40 noites. Ele vai, dorme, daqui a pouco o anjo vai lá e dá de novo para ele água e pão, para que ele caminhasse 40 dias e 40 noites. Esse aqui que é o momento. Esse é o momento da reflexão. Não é a caverna. A caverna não é o momento de refletir, não é o momento de fazer nada. O momento de reflexão de Elias eram esses 40 dias e 40 noites. Foi com a força do alimento do Senhor que mais uma vez proveu na vida dele. Foi que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Só que a caverna estava no meio do caminho. Diz a palavra que ele passou e ia passar a noite na caverna. Só que o Senhor foi lá ter com Elias. A caverna não é o seu lugar, Elias. Diz lá em 1 Reis 19, 9 a 14. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tendo sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçavam as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois veio um vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouviu Elias, envolveu o rosto no teu manto e saiu. Pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias respondeu: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei... Peraí, que você já passou. Olha só.
O que acontece aqui, meninas? Muitas das vezes, quando a gente passa por essa dificuldade, a gente pensa logo em se esconder. Quem já se sentiu assim? Será que só eu? Aqui nós temos mais de 80 mulheres. Será que só eu tentei me esconder no meu período difícil? Só eu, você e a missionária? Amém. Né? Porque a gente faz isso, a gente tem essa tendência. A gente se esconde da família, a gente se esconde na igreja, a gente não quer mais fazer. Aquilo que a gente fazia com tanto amor, a gente fala, não, eu não quero mais. Eu não consigo mais, eu não dou conta. Eu não estou dando conta nem da minha vida, como é que eu vou dar conta desse trabalho da igreja? A palavra diz que se a gente não cuida bem da nossa casa, a gente não pode cuidar da casa do Senhor. E a gente começa com esses pensamentos, e vem esses pensamentos, e o que aconteceu? O Senhor me abandonou. Olha o que o profeta Elias falou aqui. Todos me abandonaram, só eu fiquei. E não era verdade. Lá atrás, Obadias disse na palavra, vocês podem depois examinar, ele disse na palavra que ele separou 100 profetas do Senhor. E ele alimentou os 100 profetas numa cova, para que esses 100 profetas pudessem estar falando do Senhor, pudessem estar dando continuidade enquanto Elias estava nesse processo dele. O processo de Elias não é diferente do meu e do de vocês, não é diferente. Ele não nasceu um profeta pronto. Ele não nasceu fazendo essas coisas maravilhosas. Ele não nasceu assim. Ele foi aprendendo. Ele foi caminhando, assim como a gente faz também. O que a gente não pode fazer? Né? A palavra diz que ele entrou na caverna e passou a noite. Só que o Senhor foi lá e chamou ele por 2 vezes. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele está dizendo para mim e para você, o que você está fazendo na caverna? Caverna não é o seu lugar. E o Senhor estava me dizendo isso naquela ocasião. O que você está fazendo se escondendo de mim? E o Senhor me acordava pela madrugada. E eu ia orar, eu não sabia o que fazer, o que estava acontecendo. E eu ia orar. E numa ocasião o Senhor falou assim claramente: não tenho prazer na sua vida. Aí eu me lembrei daquele texto que diz assim: o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Nossa, como eu chorei. Como assim o Senhor não tem prazer na minha vida? Mas eu fiz tanta coisa, eu estava me vendo aqui como profeta Elias. Eu fui zelosa na sua obra. Eu fiz com tanto amor, eu fiz com tanto carinho. E agora, olha o que está acontecendo. Olha o que está vindo sobre a minha vida, Senhor. Eu não consigo mais. E Elias pediu a morte. Diz a palavra que Elias pediu a morte, depois dele ter feito tanta coisa, depois dele ter sido tão usado. Será que só eu, ou você também já se sentiu assim? Impotente diante das situações, impotente diante das dificuldades da vida, e pensou em parar. Será que você está se sentindo assim hoje? Será que você chegou aqui hoje com vontade de parar? Parar tudo. Tem pessoas que estão tentando parar com o seu casamento. Tem pessoas que já desistiram dos seus filhos, porque estão dando muito trabalho. Tem pessoas que já desistiram do ministério, cansaram no meio do caminho. A comida que o Senhor deu, que era para sustentar durante 40 dias e 40 noites, parece que não foi o suficiente. Já perdeu a fé. E Elias foi confrontado pelo Senhor. O que você está fazendo aí, Elias? Eu pergunto para vocês essa noite, o que vocês estão fazendo dentro da caverna? Sai da caverna. Caverna não é o seu lugar. Alguém esteve na caverna, já sabe o que é isso? Já se sentiu nesse lugar? Se você está se sentindo assim, minha irmã, eu quero te dizer nessa tarde, sai desse lugar. O Senhor não te mandou para a caverna. O Senhor te mandou para o Ribeiro de Querite, onde Ele proveu na sua vida até que viesse a seca. Sabe por que vem a seca? Porque a nossa vida não é feita de maravilhas. Às vezes eu vejo as pessoas pregando um evangelho doriana, que vai dar tudo certo, um mar de rosas. Vem para Jesus que você não vai ter mais problemas. Isso é mentira, não é verdade. A Bíblia fala que no mundo tereis lutas e aflições. E a gente estamos aqui. Até a gente ser arrebatado, a gente está aqui fazendo parte, ou seja, a gente é sujeito a todas essas coisas, assim como o profeta Elias também foi. Só que a gente não pode se esconder. Mas aí vamos dizer que você se amedrontou,
Porque, na verdade, a gente é falho, a gente, né? Você lá atrás, você zombou, você lá atrás, você foi arrogante, você lá atrás deixou a desejar. E aí, agora a caverna chegou na sua vida. Tudo bem. Esse não é o problema. Você passar a noite na caverna não é o problema é você ficar na caverna. O problema é você não conseguir sair da caverna. O problema é você adotar a caverna como a última coisa da sua vida. E era isso que o Senhor estava falando comigo. Eu não tenho prazer na sua vida. E eu falei, não, eu não tenho como. Eu não posso ficar mais nesse lugar. A única coisa que você não pode negociar é a presença de Deus na sua vida. Porque as coisas começam assim. Você vai deixando o ministério. Você vai deixando passar oportunidades. Você vai justificando para você mesmo que você não tem condições. E Deus sabe. Deus sabe o momento que eu estou passando. Deus sabe que eu não posso fazer isso agora. Deus sabe do marido que eu tenho. Deus sabe da situação financeira. Deus sabe da minha saúde. A única coisa que você não pode fazer é negociar a presença de Deus na sua vida. Porque a gente começa com Deus sabe e a gente vai parando de orar, parando de ler a palavra, parando de frequentar os cultos. A gente vai deixando de fazer as coisas que a gente fazia. E daqui a pouco fica difícil da gente retornar. E aí, nessa madrugada, quando o Senhor falou isso comigo, eu acordei pela manhã e fui conversar com meu filho. Quem conhece o Daniel? Guitarrista aqui da igreja. O Daniel, não é porque é meu filho não, gente, mas tudo bem, vamos lá. O Daniel, ele tem um dom. Ele tem um dom de decifrar sonhos. E eu tive um sonho que foi, depois disso, eu tive um sonho que eu estava num lugar, eu já contei para as meninas do grupo já sabem, que eu estava num lugar onde tinha 2 direções. E eu estava com um bebê no colo. E nesse lugar, tinha uns bois, umas vacas, eu não sei, que estavam ali naquele meio do caminho. Quando eu me aproximava do gado que estava ali, vinha um tigre e atacava eles. E aí, no sonho, eu peguei o bebê, botei embaixo do braço, assim, ó. Botei embaixo do braço e fui. E eu pensando comigo, mas o que eu vou fazer contra um tigre imenso? Se os bois que são enormes não estão dando conta do tigre, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer? Mas eu tenho que passar, o caminho está ali, eu tenho que passar pelo tigre. E agora, o que eu faço? E aí, no sonho, eu levantava a mão e vinha um anjo e me dava uma espada. Com uma mão eu segurava o bebê e com a outra eu guerreava e consegui matar o tigre. E aí eu acordei e o meu filho estava em casa de manhã e eu contei o sonho para ele. Tudo aconteceu nessa ordem. E aí ele virou e falou assim para mim: mãe, você já sabe o que é, mãe. Deus já falou com você. Por que você ainda teima em se esconder? Você está pensando que você é tão pequena que você não vai conseguir nada? Mas e o anjo que te deu a espada? Esse anjo que te deu a espada, ele está na sua frente e ele vai te dar a vitória. Não pensa que a senhora é fraca, não. A senhora sozinha é fraca, mas com Deus a senhora é forte. Aleluia! E aí eu comecei a chorar e falei, realmente, o Senhor já me disse, filho, que Ele não tem prazer na minha vida. E eu preciso restaurar isso. E eu vou falar para vocês, irmãs, não é fácil, não é fácil. Eu não estou aqui dizendo que a minha dor é maior do que a sua. Não tenho essa pretensão, eu não sei o que você está passando. Mas eu te digo, não fica nesse lugar aí. Quanto mais tempo você ficar nesse lugar, se escondendo de Deus, se escondendo daquilo que Deus tem para a sua vida, mais difícil vai ser você voltar atrás. E não faça como eu fiz, esperar ouvir Deus falar que não tem mais prazer na minha vida. Isso é muito triste, irmãos. Mesmo eu sendo zelosa como Elias foi. Mesmo eu fazendo tudo direito, mas naquele momento eu estava entrando na caverna. E eu falei, esse não é o meu lugar, eu não vou ficar na caverna. E aí diz a palavra de Deus, que Elias,
Depois dessas coisas, ele desceu, e é a passagem que a missionária começou a ler. E aí, você estava lá onde, minha irmã? Eu li até o 14. Isso. Aí, adiante... Espera aí, deixa eu ver a minha aqui. É do 15 até o 18. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, e a Jeel, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel também. Eliseu, filho de Zezafate, e Abate, Neola, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeel o matará. Quem escapar da espada de Jeel, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 dos joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Diz a palavra que depois dessas coisas, Elias fez muito mais do que ele tinha feito antes. Elias ungiu um rei da Síria, um rei de Israel, um profeta no seu lugar. E o Senhor ainda falou para ele: quem disse para você que você está sozinho? 7.000 homens não se dobraram a Baal. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Você está pensando que você está sozinha? Não, você não está sozinha. A Bíblia fala que mesmo quando a nossa mãe nos rejeita, o Senhor não nos deixará. O Senhor não nos rejeitará. Então, às vezes, a gente pensa que a gente está na caminhada sozinho, fraco, sem ter ninguém. Quando você pensa que não tem ninguém, você tem um Senhor. E a Bíblia fala que 7.000 homens estavam guerreando ao lado de Elias e ele não sabia disso. Então, sai dessa posição de achar que você é coitadinha. Para de se vitimizar. Não faça igual a mim, não. Por isso eu estou aqui hoje nessa tarde. Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Não pense que você é tão pequenininha que você não vai dar conta de fazer isso. O Senhor não te confiou isso? Não foi o Senhor que te enviou? Não é o Senhor que tem provido na sua vida até hoje, minha irmã? Ou será que não? Da onde está vindo essa provisão? Muitas das vezes a gente pensa e não consegue ver Deus nas pequenas coisas. Eu consegui ver a partir daí, eu consegui ver Deus nas pequenas coisas. Quantas experiências eu tive com Deus, assim como o profeta Elias, mas naquele momento eu fui fraca. Eu tive medo. Eu tive medo de não dar conta, eu tive medo de não conseguir, eu tive medo da dificuldade que estava muito grande. Quantas vezes a gente não se sente assim? Então a caverna não é o seu lugar, toma o seu lugar que é de direito. Amém? Então, voltando lá ao título, o que fazer quando não se sabe mais o que fazer? Que era o momento que eu estava. Senhor, tudo bem? Muito bom, Senhor. O Senhor falou comigo, o Senhor disse que não tem prazer mais na minha vida. Eu rejeito, porque em nome de Jesus eu vou reconquistar isso do Senhor. Eu não vou aceitar essa palavra, porque eu vou correr atrás do meu prejuízo. O Senhor já me mostrou no sonho que o Senhor queria, mas e agora? Eu não sei o que fazer. Eu continuo sem saber o que fazer. Senhor, o que eu vou fazer agora? Aí eu vou dividir com vocês. Primeira coisa, pare, respire, siga em frente. E sentido contrário à caverna, certo? Você ainda precisa ungir o seu rei. Você ainda precisa colocar um profeta no seu lugar. A sua caminhada ainda não parou. Então, você tem que voltar e fazer o que você tinha que fazer. Depois, busque novas alternativas. Se aquilo que você estava fazendo não deu certo, é sinal que não era para ser daquele jeito. E muitas das vezes, a gente fica insistindo. É por isso que cansa. Insiste. Ah, não deu. Cansei, Senhor, tu sabes que eu tentei. Na verdade, a gente deveria o quê? Persistir. Vocês sabem a diferença de insistência para persistência? Eu já falei isso aqui uma vez. Quando a gente insiste, é quase que aquela coisa teimosa. Eu vou fazer, eu vou conseguir.
mas você faz exatamente a mesma coisa do mesmo jeito. E a persistência é você não desistir de alguma coisa, mas sempre buscando novas alternativas. Se o seu trabalho não está legal, vai fazer um curso, vai se aperfeiçoar para arrumar um emprego melhor. Se o seu casamento não está bom, nessa época, eu estava vivendo uma dificuldade no meu casamento. Eu falei, nossa, aí vocês vão falar assim, nossa, ela trabalha com família. Eu trabalho com família, mas eu sou gente como a gente. Corre sangue nas minhas veias, eu tenho medo, eu tenho dificuldade, eu tenho tudo igual a vocês. Então, naquele momento, eu estava passando uma dificuldade no meu casamento. Aí eu ensino isso, como é que eu estou vivendo isso? Se eu estou fazendo desse jeito, está errado, eu vou fazer de outro jeito. E assim eu fui melhorando a minha percepção. Outra coisa, divida o seu problema com quem pode te ajudar. Muitas das vezes a gente se fecha, não fala com ninguém, não pede oração, não busca o conselho. É claro que você não vai dividir a sua vida com qualquer pessoa, eu sei disso. Mas você não pode estar nesse momento isolada de tudo. Né? Se você tem o seu pastor, marque um gabinete com o seu pastor. Ele vai orar junto com você. Se tem uma irmãzinha da intercessão, se tem uma irmã que você confia, uma pessoa da sua família que você confia. Se não tem, divida com o Senhor. André, eu não tenho. Eu não tenho ninguém. Divida com o Senhor. Mas não pare de falar com Ele. Outra coisa, a gente tem que se mexer. Parar de ficar só no discurso. A gente fala, mas não faz nada. Tem que partir para o abraço. Foi onde eu restaurei o Ministério Feminino, porque eu tinha parado. Né? Em 2018, a gente não fez nada. A nossa agenda ficou totalmente parada. E eu justificava para o Senhor que eram as minhas dificuldades, né? E as dificuldades das minhas irmãs. Mas, Senhor, eu tentei. Mas, Senhor, não deu certo. Mas, Senhor. Parei de falar mais, Senhor, e botei para frente. Falei assim, ano de 2019, bota na agenda. Vai ter isso. Aí eu olhei para mim e falei, não sei como, Senhor, mas o Senhor vai me ajudar. Eu não sei como eu vou dar conta disso tudo, mas o Senhor vai me ajudar. Então, tem que botar para fazer, se mexer. Para de reclamar que não é tempo mais disso. Não dá mais tempo. Outra coisa, leia mais a palavra. Aí a gente quer que o Senhor fale, a gente quer resposta de Deus, mas cadê a leitura da palavra? Aí a gente já começa a ficar com preguiça, já vira noveleira de novo, está repreendido em nome de Jesus. O meu único passatempo é ver novela. Está repreendido, gente. Hoje em dia não tem mais nada de bom em novela. Nunca teve. Agora, então, está pior ainda. Aí pega, larga a novela e vai ler a Bíblia. Vai ler a palavra. A novela não vai te dar resposta de nada, não. Pelo contrário. Você já viu que a gente fica mais deprimido que novela? Quando eu via novela, porque eu parei de ver novela naquela novela Celebridade. Eu não sei quanto tempo faz isso. Eu só sei que Daniel era pequenininho. Vocês lembram dessa novela Celebridade? Eu estava há pouco tempo na casa lá de Tribobó. Daniel devia ter uns 2 aninhos, porque eu lembro que ele estava só de fraldinha. E eu estava vendo a raio da novela Celebridade. E aí, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Cadê Daniel? E não tinha muro na minha casa. Era pouco tempo que a gente estava lá. Então, era só ele fazer assim com a perninha, ele estava na casa da vizinha. E eu fui, gente, cadê Daniel? Procura daqui, procura dali. Daniel estava sentado na escadinha, assim, conversando com ela. Aí ela falou assim, Daniel está aqui. Eu falei, meu filho, mas o que você está fazendo aí, meu filho? Eu falei para a tia que você estava vendo Cebidade. Aí eu, misericórdia, eu tenho que me libertar disso, já perdi meu filho, e ele ainda vai falar para a vizinha ainda o que eu estava fazendo. Desde esse dia, novela não faz mais parte da minha vida. Então, você está querendo resposta de Deus? Tem que trocar isso aí, gente. Vai ouvir a palavra, coloca, hoje em dia tem um supermercado de palavras, de pastores pregando, só você escolher. Eu quero motivação, pá. Eu quero família, pá. Eu quero não sei o quê, pá. Mas você continua vendo novela, pelo amor de Deus. Na novela, a gente aprende que o nosso marido não é o melhor que nós temos. Na novela, a gente aprende que tem um cara bonitão, que a mulher dele é uma megera, e a gente ainda fica torcendo para ele largar a megera e ficar com a amante. É ou não é, gente?
É ou não é? Porque a amante é boazinha. A amante é tudo de bom. E a esposa é a megera. Aí a gente, sem querer, a gente torce pela amante. É ou não é? Aí eu lembro dessa novela Celebridade, tinha a Malu Mader, que era o papel principal, e ela gostava do Marcos Paulo, olha só. E o Marcos Paulo tinha uma mulher que era uma megera. E a Malu Mader era toda bonitona, ela era dona de uma agência de não sei o que, de eventos, e ele fazia tudo para poder passar as noites com ela, não sei o que. E a gente torcia para a Malu Mader, porque a esposa era uma megera. Pensa só no que a gente faz com a nossa vida. Depois a gente quer a resposta de Deus, né? Depois a gente quer sair da caverna. Senhor, eu não sei o que fazer. Você já está fazendo tudo errado. Para de fazer tudo errado. Ora mais. A gente não lê a palavra, a gente não ora mais e a gente não jejua mais. Quando as irmãs vêm me falar qualquer coisa que está acontecendo, é uma causa impossível, eu falo assim, o jejum, irmã. Aí não consigo. Aí se eu ficar sem meu cafezinho de manhã, eu fico com dor de cabeça. Eu falo assim, então, vai ficar difícil, mano. A causa é impossível. Só Deus que trabalha nas causas impossíveis. Porque aquilo que é possível, eu posso fazer. O impossível tem que colocar na mão de Deus. Aleluia. Só que aí o que a gente faz? Não ora, não lê a Bíblia, no jejum, a gente faz tudo errado. Ah, Senhor, eu estou passando no deserto. O Senhor me colocou no deserto. Não foi o Senhor, não. Foi você que foi. O Senhor não mandou Elise para a caverna. Mandou? A missionária leu aqui. Você leu isso, missionária? O Senhor não mandou Elise para a caverna, não. Ou seja, se você está na caverna, você foi com as suas próprias perninhas. Não diga que foi o Senhor, não. E também não justifica dizendo que Ele sabe da sua dificuldade, não. Porque Ele foi lá, Elias, bora, sai da caverna, aí no seu lugar, vai ungir o rei, vai ungir o outro, tem um profeta lá esperando para assumir o seu lugar, bora. Segunda vez, está fazendo o que aí? Eu pergunto para vocês estão fazendo o que nesse lugar? Estão esperando o que acontecer? Está esperando Daniel ir lá revelar o seu sonho? Eu te empresto ele. De vez em quando, minha irmã pede, Daniel, porque eu falei isso, né, no chá. Aí as irmãs ficam, tive um sonho, vai lá no Daniel, vai lá que Daniel resolve. E aí, o que acontece? A gente esquece de colocar essas dificuldades na mão de Deus. A gente esquece. E a palavra de Deus diz lá em Salmos 50:15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Por que que a gente não obedece? Por que que a gente não faz isso? Invoca-me no dia da tua angústia. Está angustiado? Está triste? A dificuldade bateu na sua porta? Invoca o Senhor. Ele vai te ouvir, Ele vai fazer, e depois você vai dar testemunho dEle, igual a mim. Glória a Deus, mas é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Se a gente não tiver disposição, a gente continua com as mesmas desculpas de sempre. Aí, um outro ponto interessante. Seja sensível à voz de Deus. O Senhor já está falando com você. Mas às vezes o que Deus está falando, você rejeita. Que nem eu falei aqui agora. Larga a novela. Aí lá no seu coração você está falando assim, eu não tenho nada para fazer. Ela não sabe da minha vida. Né? E Deus está falando com você, já falou. Mas você continua teimando. Né? Tem que jejuar. Você continua teimando, Deus já falou. Mas você continua teimando. Aí você entra e sai, vem nos cultos, Deus fala com você, você saiu ali da porta e já esqueceu tudo. Seja sensível, Deus já está falando. Deus já está falando, não precisa esperar mais. Deus já está falando. Todos os dias é só a gente ser sensível. De manhã vai sair para trabalhar, dobra o seu joelho, Senhor. Esse é o dia. Eu não sei como vai ser não, Senhor, mas o Senhor está comigo. E o Senhor vai te acompanhar, vai te levar e vai te trazer de volta. Certo? Mas a gente esquece de colocar as coisas na mão do Senhor. Um outro ponto. Eu estava vendo uma reportagem
e tinha um psiquiatra falando sobre prevenção da depressão. E eu destaquei o que ele falou, porque eu achei muito interessante. Aí o apresentador fez uma chamada. Daqui a pouco vai entrar o doutor Isaac Efraim e vai falar como você vai prevenir a depressão. Aí passou o comercial, veio ele. Eu estou assim, né, ligadinho. Gente, será que tem coisa nova aí e tal? É da minha área, né? O que tem aí, né, diferente? Aí ele foi e falou uma frase. Pare de reclamar. O que acontece? Na explicação dele, muito breve. Quando a gente reclama, a gente consome energia. Porque a gente não reclama só uma vez. A gente acorda reclamando. Aí daqui a pouco manda mensagem para o marido, reclama, manda mensagem para o filho, reclama, chega do trabalho, reclama do trabalho, reclama do marido, reclama do chefe, reclama da falta de dinheiro, reclama da saúde, reclama de tudo. A gente reclama o tempo todo. E diz esse médico que enquanto a gente reclama, a gente consome energia. Energia vital. E depois a gente fica sem energia para lutar contra as dificuldades. A gente já não tem mais energia, as energias foram consumidas com a nossa reclamação. Todos os dias a gente só foca nos pontos negativos. A gente não consegue ver nada de bom. A gente não consegue perceber coisas boas na nossa vida. A gente entra num ciclo que nada mais funciona. A gente não tem prazer mais em fazer as coisas que a gente fazia. A gente não tem prazer mais de fazer comemorações, de sair, de fazer um passeio. E isso nos leva à depressão. Porque vai consumindo as nossas forças, entende? Então você pensa bem, você já está mergulhado na novela. Já descobriu que o seu marido não é o Giannichini. Já descobriu. Aí você, né, puxa a vida, né? O Giannichini lá, ou sei lá quem que vocês gostam aí. E aí chega o meu marido, que reclama pra caramba, só quer saber de janta. Mulher, o que tem para comer aí? Não é assim? Aí depois o marido não faz um carinho, não fala um eu te amo, depois ainda quer beijinho. Aí você lembra da novela. Puxa vida. Então você já está fazendo tudo errado. Deixou de ler a palavra, deixou de orar, deixou de jejuar. Claro que você só vai ver as coisas erradas e ruins da sua vida. Não vai ter como ver coisa boa. Não vai ter como. Por último, valorize os pontos positivos. Minhas irmãs, eu não sei qual é o deserto de vocês. Eu não sei aonde o seu ribeiro secou. Não sei o que está acontecendo na sua vida. Acredito eu que não é fácil habitar na sua pele, assim como não é fácil habitar na minha. Mas as pequenas coisas da vida devem ser reverenciadas. Quando eu fui morar nessa casa lá em Tribobó, eu fui em 2004. O Daniel, ele tinha 2 aninhos. Eu tinha um bebezinho em casa. E eu não sabia que nesse lugar não tinha água. Mas não tinha água mesmo. Então eu tinha que levantar 4 horas da manhã, no único dia que caía água, lavar todas as roupas e deixar a minha única caixa de 1000 litros cheia para uma semana, com um bebê. E aí nós recebemos um casal de amigos na nossa casa, e não tinha jeito, sabe aquele lugar que não tem jeito? Não tem como você pegar água no vizinho, eu primeiro que eu não conhecia ninguém, não tem como poço, eles diziam que poço lá não dava, não tinha solução, e eu não tinha dinheiro para comprar pipa, e mesmo se eu tivesse, eu não tinha uma cisterna. Olha aí a situação, o que fazer quando não se sabe mais o que fazer? E aí, foi um casal de amigos nos visitar, pouco tempo que a gente estava lá, deve ter sido uns 3 ou 4 meses, eu não sei precisar, e eles viram a nossa situação. E aí a gente não tinha o que fazer, e aí eles se compadeceram. E compraram mais uma caixa de 1000 litros. Então, de 2004 a 2016, foram 2.000 litros d'água que a gente tinha. Isso quando não tinha problema, que existia lá embaixo uma casa da bomba, em que uma senhora ia lá e ligava a bomba. O dia que ela esquecia, o dia que a bomba queimava, não sei o que, a gente ficava literalmente sem água.
Literalmente. Várias vezes, e no verão era pior. Acontecia de Anderson chegar em casa e eu falar assim, bora voltar porque não tem água para tomar banho. E a gente vinha aqui para a igreja tomar banho. E aí, só que eu recebia visita. A minha irmã, ela é muito apegada comigo, mais até do que com a minha mãe. E todo ano, literalmente, ela passa as férias lá em casa. 1 mês, dependendo, 2 meses, ela já ficou 2 meses, sem uma gota d'água. Aí tinha o Daniel e mais os 2 dela. E aí o marido chegava em casa e eu falava assim, bora voltar, porque está todo mundo sem tomar banho. As crianças todas, botava as crianças dentro do carro, eles achavam um barato, porque eles eram tudo pequenininho, tomavam banho no chuveirão que tinha aqui. Aqui não existia esse templo, mas tinha um chuveiro, um chuveirão que a gente improvisou. E ali as crianças se divertiam e eu com o coração sangrando por dentro. Quando a minha irmã confirmava que ela vinha nas férias, era um misto de ruim com bom, sabe como? De eu ficar feliz porque ela vinha e eu ficar triste porque eu sabia que eu ia passar dificuldade justamente no verão. E ela vinha no verão porque era férias das crianças. E às vezes o meu marido tinha que pegar aquele galão, a gente enchia aqueles galões de 20 para encher um galãozão. Ele ia botando uns 20 em 20. Vinha aqui para a igreja. Toda vez que ele vinha na igreja, ele trazia uns 4 galões daquele e enchia aquele galãozinho. Daquele galãozinho, ele jogava um pouco para cima, para a caixa, para a gente ter um pouquinho para fazer uma comida, para fazer uma coisa. Isso foi de 2004 a 2016. Em 2016, o meu pai se compadeceu de novo. Olha o Senhor entrando com provisão. O Senhor entra ou não entra com provisão, gente? Primeiro, eu só tinha uma caixa. O casal se compadeceu e me deu mais uma. 2 caixas. Aí já não acordava mais 4 horas da manhã. E tinha 1.000 litros a mais de reserva. Depois, o meu pai, 12 anos depois, ele vai e nos abençoa com uma parte do dinheiro para fazer a cisterna. Porque seria a única solução. Porque com a cisterna, mesmo que não tivesse a água, a gente podia comprar uma pipa e encher a cisterna e a gente não ia passar mais dificuldade. Hoje, irmãs, eu glorifico a Deus porque eu tenho água. Eu lavava o meu banheiro com 2 regadores d'água. Um para molhar e outro para enxaguar. E hoje a gente reclama que tem muita coisa para fazer em casa. Não reclama, não. Glorifica a Deus que você tem um teto. Glorifica a Deus que você tem a sua provisão, seus proventos em casa. Glorifica a Deus que você tem água. Glorifica a Deus que você toma um banho de chuveiro. Eu fiquei 12 anos sem tomar banho de chuveiro. Vocês sabem o que é isso? Com um bebezinho dentro de casa. E a gente não sabe valorizar as pequenas coisas que Deus faz na nossa vida. E hoje em dia eu tomo aquele banho de chuveiro demorado e eu falo assim, eu não estou acabando com a água do planeta porque eu economizei durante muitos anos. Então eu vou sem susto. E lavo mesmo, entendeu? Tem que lavar o cabelo de novo. Lavo. Agora eu posso, estou tirando onda, agora eu tenho água. Entende o que eu estou falando? A gente não valoriza essas pequenas coisas. E aí, eu tive nesse momento, entre 17 e 18, eu estava na casa do meu pai, e aí eu ia fazer aniversário. Algumas pessoas sabem, a missionária Zuleika sabe, que eu não sou muito chegada a aniversário, não. Porque eu nasci no dia 29 de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo. Minha mãe falava assim, toma um presente que serve para o Natal e para o aniversário. Nossa, aquilo me matava. Aquilo me matava porque eu era criança e eu não entendia isso. Como assim? A minha irmã, ela faz aniversário em agosto, ela ganha 2 presentes. Eu não quero saber se é perto, me dá 2 presentes. Um para o Natal e um para o aniversário, certo? Vai falar para uma criança isso, a criança vai entender? Não vai entender. E aí eu aprendi a não criar expectativas em torno do meu aniversário em função disso, né? Porque não era muito legal. Aí eu caí na besteira de casar no dia 6 de janeiro. Ah, meu Deus! Por que eu fiz isso comigo mesmo? Aí eu cheguei para o meu marido, já dei o papo. Olha só, não vem com esse negócio de um presente só não, para o Natal, aniversário de casamento, que eu vou fazer greve. Então ele já sabe, ele foi doutrinado há 24 anos atrás, que nós vamos fazer 24 anos de casamento, a não me dar um presente só.
Então, por conta disso, quando chega perto do meu aniversário, eu falo assim, é mais uma data, é mais um dia, e aniversário nada, e não sei o quê. E eu estava lembrando da minha tia, que ela fez uma cirurgia de câncer, e o Senhor a curou, ela perdeu o seio, ela teve que tirar totalmente o seio, mas ela foi curada. No primeiro ano, ela não pôde fazer uma festa, mas no segundo ano, ela foi para a casa do meu pai, que ele adora receber visita, ele é muito acolhedor, porque ele mora sozinho. A casa dele é como se fosse uma casinha de boneca. E, né, Zulei, que você foi lá, né? Parece que tem mulher, mas não tem. Ele é muito cuidadoso. Então, toda a família, se tem um evento para fazer da família, vai para a casa do meu pai. E a minha tia tinha me mostrado as fotos do aniversário dela, e que ela estava muito feliz que os cabelinhos dela já tinham começado a nascer. Quando ela operou o câncer, né, ela fez a quimioterapia, os cabelos caem todos, e ela tinha um cabelo enorme, muito grande, que ela fazia um coque que dava isso. E ela perdeu os cabelos. Mais triste do que perder o seio para ela foi perder os cabelos. E nesse ano ela já podia não só comemorar o aniversário dela, como os cabelinhos dela estavam já. E aí eu me lembrei, falei assim, você é muito ingrata. Como assim você não gosta do seu aniversário? Olha a sua tia lá dando glória a Deus por mais um ano de vida, depois de ter passado pelo vale da sombra da morte. Olha como a gente é ingrato com o Senhor. E eu falei, é mesmo, Senhor, que vergonha. Eu estou me sentindo envergonhada de não glorificar o Senhor por mais um ano de vida. Essas coisas que a gente não consegue fazer, a gente não consegue valorizar as pequenas coisas, os pontos positivos. E aí, eu vi que a gente pode, irmãos, ver nas pequenas coisas. A sua casa não é a casa que você gostaria, a minha também não era. Da outra vez, do outro chá, eu contei para vocês, não vou contar de novo, que a minha casa não tinha nada, além de água, né? Não tinha água, e eu fui para lá, não tinha as coisas direito, porque a gente estava em construção e tudo mais, mas foi o lugar que Deus me deu. E o Senhor foi ajudando, e o Senhor foi abençoando. E a gente olha para a nossa família, a gente não consegue ver motivos para agradecer a Deus. Como assim? Como assim você não consegue ter motivos para agradecer a Deus pela sua família? Tem que valorizar. Aí eu estava pensando na questão do reclamar, né? Voltando lá à questão do reclamar. Eu estava escolhendo a roupa para vir ao chá. E aí botei um monte de roupa, falei, e comprei uma saia, achei, sabe, estava com pressa, falei, vou levar essa merda. Aí botei várias blusas, falei, ai, não ficou bom, parece um bujãozinho de saia. Ai, ficou horrível. Ai, não sei o que, tem que perder um peso. Por que eu não perdi um peso? Ai, meu Deus do céu, vai ficar horrível as fotos com bração. Aí daqui a pouco quem mandou você comer aquele tanto de chocolate? Quem mandou? Aí fica reclamando agora que está gorda. Pelo amor de Deus, fecha a boca. Fecha a boca. Alguém botou comida na sua boca? Ó, e o meu metabolismo, ele é lento, para completar. Eu como pouco, comida eu como pouco realmente. Mas eu gosto muito de chocolate, e isso é minha perdição. E eu preciso fazer exercício. Aí é aquilo, ou eu faço exercício, ou eu tenho que me acostumar com a minha gostosura. Aí eu falo para você, se você está bem com a sua gostosura, beleza, eu não estou dizendo que está errado, eu não estou bem com a minha. Então eu tenho que correr atrás do meu prejuízo, certo? Mas se você está bem com a sua gostosura e você banca comer aquela pizza do final de semana, seja feliz. Coma a pizza e seja feliz, não fica chorando depois porque engordou. Entende? Comeu a pizza, glória a Deus. Aí eu pego o chocolate, parece uma droga, né? Sabe aquele momento de reflexão que você tem, você pega a barra de chocolate. Eu vou comer. Eu vou comer, mas depois eu não posso reclamar. Aí eu vou na loja americana e tem lá uma promoção de Kit Kat. 6 Kit Kat por R$10. Vocês sabem quantas calorias tem um Kit Kat? 245 calorias. Vocês sabem o que vocês têm que fazer para perder 245 calorias? Vocês têm que fazer uma caminhada de 1 hora, só caminhada, ó. Linda e plena. 245 calorias em 1 hora. Aí ou eu paro de comer o chocolate e vou para a academia, ou o negócio vai ficar estreito para o meu lado. O
que eu estou querendo dizer com isso? Está redondinha, a roupa não deu, mas foi porque você comeu. Não adianta chorar, filha. Não fique triste. Compre um número maior. Pronto. Resolveu o seu problema, certo? Aí eu peguei esse vestido, que já era velhinho, e foi o melhor que deu em mim. Que eu olhei no espelho e falei, nossa, eu tô linda, tô bem. Mas aí eu tenho que tomar vergonha na cara, tem ou não tem? Né? Então a gente perde muito tempo reclamando e a gente não gasta tempo glorificando a Deus pelas maravilhas que Deus fez na nossa vida. Certo? Então, nessa noite eu gostaria de, já quase noite, gostaria de perguntar para vocês, em que momento vocês estão? Vocês estão no momento que o seu ribeiro ainda está com água e você consegue se alimentar desse ribeiro? Você está no momento que o seu ribeiro está secando ou ele já secou? Você está no momento da caminhada de 40 dias e 40 noites, onde você tem que refletir sobre a sua vida, o que você está fazendo com ela? Você está no momento da caverna e o Senhor hoje te chama, vem, sai desse lugar. E o Senhor fala a segunda vez, sai desse lugar. A caverna não é o seu lugar. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, que eu vou orar. Porque eu sei, eu entendo isso. Eu entendo que existem momentos em que a gente realmente fica na caverna. É um momento que a gente não quer falar com ninguém. É um momento em que a gente quer refletir. A caverna é um lugar para passar a noite. A caverna é um lugar de você ficar ali só um momento. Não é para você permanecer nesse lugar. É um momento em que você vai estar sensível para ouvir a voz de Deus. Diz a palavra de Deus que depois disso, depois dele ter ungido mais um rei, depois dele ter ungido o profeta no lugar dele, diz a palavra de Deus que Elias fez muito mais do que isso. Vocês sabiam que Elias não passou pela morte? Diz a palavra de Deus lá em 2 Reis 2:11. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. É o mesmo Elias. É o mesmo Elias que estava na caverna. Ele não passou pela morte. Será que Elias nasceu pronto? Não, ele passou pelos processos. Diz a palavra de Deus lá em Tiago 5,17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Não sou eu que estou falando isso não, gente. Está na palavra. Orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E esse mesmo Elias orou com instância e choveu sobre a terra. Esse mesmo Elias orou com instância e ele ressuscitou uma pessoa. Esse mesmo Elias orou com instância e ele multiplicou o alimento da casa daquela viúva. Ei, em que lugar você está? Você quer ser o Elias da caverna ou você quer ser o Elias que multiplica, que faz, que sara, que ora e o Senhor responde? Só depende de você. Que momento de Elias você quer para a sua vida? Diz a palavra de Deus mais ainda que Elias, lá no livro de Malaquias, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha a grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que ele está querendo dizer com isso? Vai ser Elias que vai converter o coração dos pais aos filhos? Não. Aqui ele estava falando de João Batista. Lucas 1,17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Ele está dizendo, João Batista vai vir com o espírito e virtude de Elias. É isso que nós temos que ter. O espírito e a virtude de Elias. Agir como Elias. E João Batista, o que ele fez? Ele abriu o caminho para Jesus. João Batista, ele batizava as pessoas. Ainda Jesus não tinha começado o ministério dele. João Batista já falava, eis que virá alguém que não sou digno de desatar
a sandália. Então, a gente fica preso no Elias da caverna. Por que eu contei toda essa história para vocês? Por que eu contei, tentei resumir a história de Elias? Elias não é o profeta da caverna, tira isso da cabeça de vocês. Foi um momento só que Elias passou na caverna. Olha quantas coisas Elias fez. E a Bíblia, ela vai seguindo. Bota lá no Google quantas vezes eu vejo o nome de Elias na Bíblia. Durante todo o Novo Testamento, Elias é citado. Porque ele deixou um legado. O que você quer deixar? Um legado ou um rastro? O que você quer deixar? Uma história? Ou você quer deixar uma vergonha? O que você quer passar para os seus filhos? Eu glorifico a Deus quando eu vejo o meu filho falando sobre como ele queria uma esposa, como seria uma família para ele. Família para ele é o que a gente apresenta para ele como família. Eu não gostaria jamais de ouvir o meu filho falar que ele não queria casar porque o casamento dos pais dele é um casamento horrível, onde só tem briga, onde só tem discussão. Que tipo de legado você está passando para os seus filhos? Que tipo de vida cristã? Muitas das vezes a gente quer que os nossos filhos sejam muito bons e muito tementes a Deus e muito sinceros e verdadeiros, e a gente não consegue fazer isso. Que tipo de vida você quer apresentar para o seu filho? Que tipo de Elias você quer mostrar para ele? Elias deixou um legado, mas foi fácil? Não, foi um processo. Você está passando pelo processo? Glorifica a Deus. O Senhor está te preparando. O Senhor está fazendo com que você cresça. O Senhor está te mostrando que existem coisas muito maiores que você vai fazer. O que você fazia antes desse momento que você está vivendo não é nada com relação àquilo que Deus tem para a sua vida. Ele quer muito mais. Então Ele está te aperfeiçoando. Ele está te preparando para uma grande obra. Mas você tem que enxergar isso, amém? Então vamos nessa noite acompanhar esse louvor das irmãs. Feche os seus olhos. Pense em que lugar você está. Se é esse lugar que você gostaria de estar. Se você almeja outra coisa na sua vida, vai elevando o seu pensamento ao Senhor enquanto elas cantam essa canção, amém? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Sim, Deus, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que defender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Aleluias. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Estou aqui, Deus, me chama pra perto. Só assim eu não
esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fingir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, pagar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama então, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aleluia. Nessa finalzinho de tarde, eu gostaria que você desse a mão à sua irmã que está aí do seu lado, porque você vai fortalecer a vida da sua irmã. De repente você está na dificuldade ainda e precisa de uma mão que te sustente. Creia que o Senhor está nesse lugar. Creia que essa irmã que está do seu lado é alguém que pode estar contemplando juntamente com você essa dificuldade. Ela tem as dela e você tem as suas dificuldades. Então vamos unir as nossas forças nessa tarde. Vamos unir a nossa fé em oração ao Senhor, crendo que o Senhor vai ouvir, assim como ouviu o profeta Elias. Amém? Pai, em nome de Jesus, eis aí, Senhor, a tua igreja aqui representada pelas mulheres da tua casa, Pai. Em nome de Jesus, eu venho, Senhor, te pedir que o Senhor venha entrar com provisão na vida das tuas filhas, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu não sei, Senhor, a necessidade, eu não sei o ribeiro dela, se está ainda correndo águas, eu não sei se esse ribeiro secou, Senhor, mas eu sei que o Senhor está provendo, Pai. Eu sei, Senhor, que lá na frente, Senhor, ainda há o sustento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço,
peço, Senhor, que a tua filha, Senhor, possa estar aqui, Senhor, com o coração se sentindo abençoada pela tua palavra, Senhor. Dá forças à tua filha para caminhar, Pai, mesmo que ela esteja, Senhor, na dificuldade, mas o Senhor, Pai, restaura, Senhor, essa filha, essa mãe de família, essa mulher, essa esposa, essa cristã que está na sua presença, essa obreira da casa do Senhor, porque todos nós somos obreiras. Pai, em nome de Jesus, sustenta a tua filha nessa caminhada, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, restaurar cada setor da tua filha, cada setor da tua casa, Senhor. Restaura esse casamento, restaura, Senhor, esses filhos que estão se afastando do caminho. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha entrar com provisão, Senhor, em cada área. Eu não sei se é na área da saúde, na saúde física ou emocional, mas eu creio que o Senhor pode entrar. Eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Pai, eu creio, Senhor, que se for na área financeira, o Senhor já está mandando sustento. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer aquilo que nós não conhecemos, ainda que nós não vemos, aquilo, Senhor, que nós não podemos fazer, porque o Senhor é um Deus do impossível, Pai. Eu creio, Senhor, que a tua filha, Pai, neste momento, ela consegue, Senhor, se identificar e saber que tem medo, Senhor, mas é normal. Jesus chorou, Jesus também teve um momento dele, Senhor. O profeta Elias pediu a morte, oh Pai, mas assim como o Senhor foi com o profeta Elias naquela caverna, eu creio que o Senhor vai ser com essa irmã que está orando, Senhor, que está levantando a sua voz, crendo que o Senhor pode enviar o sustento. Pai, em nome de Jesus, fortalece a tua filha, Senhor, porque a noite da caverna já passou. Nós não tomamos posse dessa palavra em que diz que Elias é o profeta da caverna, porque o Elias não é o profeta da caverna. Elias era um homem obediente. Que nós possamos ser obedientes à tua palavra, que nós possamos andar mais com o Senhor nos seus caminhos, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor há de transformar essa situação da minha irmã. Pai, eu creio, Senhor, que assim como o Senhor fez na minha vida, Pai, o Senhor há de fazer. Olha aí, Senhor, essas orações, esses clamores subindo ao teu trono, Senhor. Essas mães que muitas das vezes estão aflitas, essas esposas que não sabem mais o que fazer, Senhor. O seu casamento, Senhor, já recebeu falência, ó Pai, já está querendo abrir falência, mas nós rejeitamos essa palavra em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor há de restaurar essa união. Nós cremos, Senhor, que o Senhor há de fazer a diferença nessa casa, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor venha fortalecer a minha irmã, a andar de acordo com a tua palavra, a fazer aquilo que o Senhor tem mandado, Senhor, que ela possa ser sensível à tua voz. Oh Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor venha cuidar, Senhor, da casa dela, Senhor. Oh Pai, quantas vidas, Senhor, estão aqui com o coração angustiado. Oh Senhor, eu não sei, eu não conheço, Senhor. Muitas das irmãs que entraram por essas portas eu acabei conhecendo hoje, Senhor, mas eu creio que o Senhor conhece cada uma delas, ó Pai. Tu sabe cada necessidade, Senhor. E não foi à toa, Senhor, que a tua filha veio a este lugar, ó Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha restaurar a fé da tua filha. Pai, essa fé que já estava abalada em meio às dificuldades da vida, Senhor. Eu te peço, restaura a fé da tua filha, Senhor. Eu te peço, Senhor, que ela venha novamente sentir o prazer de estar na tua casa, Senhor. Sentir prazer de fazer as coisas que ela fazia e não faz mais. Oh, Pai, fortalece a tua filha, Senhor. Não é tempo de parar, é tempo de avançar. Não é tempo de se acovardar, é tempo de ter ousadia, Pai. Oh, Senhor, abençoa a tua filha, Senhor, para que ela consiga enxergar aquilo que tu queres, Senhor. Oh, Pai, vai tirando todo o sofrimento, toda angústia, toda ansiedade, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha lançar por terra. Pai,
Pai, toda depressão vinda do inferno, eu te rejeito depressão, eu te rejeito pensamento de morte, eu te rejeito pensamento de derrota, eu te rejeito pensamento de fraqueza, eu te rejeito pensamento de destruição, de separação, de divisão, eu te rejeito em nome de Jesus. E nós tomamos posse, Senhor, da tua palavra, Pai. Tomamos posse daquilo que o Senhor ministrou em nossos corações essa noite, porque a partir de agora nós sairemos daqui com um novo pensamento, Pai. Pai, ajuda as tuas filhas, Senhor, a sentir aquilo que tu queres, a se chegar mais a ti, Senhor, porque a sua palavra diz que sem ti nada podemos fazer, Senhor. A tua palavra diz que nós não vamos conseguir o que queremos se nós não buscarmos o Senhor de todo o coração. A tua palavra diz que nós precisamos buscar o Senhor na hora da nossa angústia, e a tua palavra nos garante que o Senhor nos ouvirá. A tua palavra nos garante que nós vamos glorificar o teu nome, porque nós vamos colocar em prática, Senhor, aquilo que foi falado, Pai. Nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa tarde na tua presença, te agradecer por cada vida que entrou por essas portas e por cada coração que recebeu a tua palavra. Que esse coração seja um terreno fértil e que dê frutos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, toma esse restante de tarde em tuas mãos, a programação que ainda se segue, Senhor, porque nós te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Amém, minhas irmãs. Foi muito bom estar com vocês, dividir um pouquinho da minha vida com vocês. Eu glorifico muito a Deus por essa oportunidade que o Senhor me deu novamente de poder estar aqui, trazendo uma palavra de reflexão para o seu coração. E eu espero, em nome de Jesus, que vocês possam levar um pouquinho do que foi dito aqui e conseguir colocar em prática, porque o Senhor está contigo, amém? Porque o Senhor ainda tem grandes coisas para fazer em nosso meio, amém? Porque o Senhor confiou em nós, confiou uma família, confiou um ministério, e Ele ainda vai fazer grandes coisas, amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Vamos dar continuidade. E aí, alimentou